a nossa aula de panorama bíblico e é uma benção para mim estar com vocês. Meu nome é Anthony e um prazer ah, e é um prazer para mim estar continuando com nossa aula panorama bíblico. Então, hoje vamos a continuar com vamos a deixar os livros do Pentateuco para agora entrar à parte histórica, o estilo literário que é histórico, né? Então, hoje vamos a começar com José, e se alguma palavra falo em espanhol, me vão desculpar, tá bom? Então, vamos a orar e vamos dar graças a Deus e para que Ele nos ajude com a tecnologia e a aula também, tá bom? Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa nova oportunidade que o Senhor nos abençoa para aprender mais da Tua palavra e o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Eu te peço, Senhor, que abra nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra, Senhor, e que possamos aplicar esta aula de panorama bíblico, Senhor, a nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, você que está em casa, se você tem uma folha, você pode pegar uma folha e eu vou pedir para vocês que coloquem assim as suas mãos, assim na folha, e vão a dibujar sua mão assim, y vamos a colocar, y vamos en cada uno aquí de los dedos, ¿no? Gênesis, Éxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você que está aqui presencial, você pode virar a folha. Uhum. Coloque sua mão assim e dibujem aí sua mão, dibujem aí. Sim, uhum. Isso. Tá bom, certinho. Então, agora, em cada um dos dedinhos, né? Aí vai colocar desde começamos Gênesis, Éxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá bom? Isso é uma ajuda para todos nós começar a decorar os livros da Bíblia, que são 66. Então, a gente vai conseguir. Por enquanto, só temos 5, tá? Aí coloquem Gênesis, Éxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa é a parte, o Pentateuco, tá bom? Agora vamos a ver a parte histórica, tá? E eu vou pular até Josué nas diapositivas e vamos a começar, tá? Eu cheguei. Pronto, então, vamos a começar. Josué, tá aí? Então, Josué em hebraico é Yeshua, tá bom? Em hebraico se chama, seu nome é Yeshua, que significa Jeová é a salvação, tá bom? Certo? Em hebraico seu nome é Yeshua, que significa Jeová é a sua salvação. E vamos a ver que este livro de Josué é muito interessante porque é um tipo de Jesus do Antigo Testamento para o Novo Testamento, mostrando-nos quem é Jesus, não? E que vamos a ver algo adiantando aqui a aula, né? Joshua también tiene el mismo significado del nombre de Jesús, cuando dice Jesucristo, ¿no? Significa Salvador o salvación. Jesús es nuestro Salvador. Entonces, por eso significa, bien, hay una cierta similitud entre los dos. Jehová es a salvación. ¿Está bom até ali? Continuamos. Em grego é Jesus, e o autor, devagarzinho, quem está entrando, por favor. E o autor é o próprio
o autor é o próprio Josué, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Agora, continuamos. O contexto, contexto, o, o o contexto, contexto. Aqui temos Josué, como sucessor de Moisés, é o novo comandante do povo de Israel e tem a missão de guiá-los na conquista da terra prometida. Como se chama a terra prometida? Canaã, né? Canaã. Então, Josué é o sucessor de Moisés. Ele vai ser o novo líder, o novo comandante que tem uma missão: guiar ao povo de Israel para conquistar a terra prometida. Mas a gente tem que considerar algo. A terra prometida já é algo seguro, já eles já têm isso, porque Deus em cada livro desde que hemos visto desde Gênesis hasta Deuteronômio, Deus repetidamente falando que ele vai a dar essa terra ao povo de Israel. Então, algo que nós temos que considerar também é que o povo de Israel, e tanto como Josué, é simplesmente ele vai ser um espectador, ou como falamos aqui, um torcedor. Por quê? Porque quem vai fazer o trabalho tudo vai ser Deus. Nós, Josué e o povo de Israel simplesmente vão ser instrumentos nas mãos de Deus, certo? Agora vamos a continuar, sim? Divisão do livro. Temos 4 partes da divisão do livro, sim? Número 1, Josué lidera Israel, capítulo 1 até o capítulo 5, tá bom? Josué lidera Israel. O que está na folha está diferente, tá bom? Não é igual, simplesmente esse é um material de ajuda para todos vocês. Josué, número 1, Josué lidera a Israel, capítulo 1 até o capítulo 5. A segunda parte temos batalha com os cananeus, a terceira, os capítulos 6 até o capítulo 12. A terceira parte é Josué divide a terra prometida, desde o capítulo 13 até o capítulo 22. E, por último, palavras finais de Josué, capítulo 23 até o capítulo 24. Agora vamos a ver o que nos fala a primeira parte. Josué lidera Israel, capítulo 1 até o capítulo 5. Aqui vamos a demorar aqui vamos a ficar bastante tempo, tá bom? Porque aqui tem muita coisa que a gente precisa ver, que a gente precisa considerar, e eu acho que vai ser muito importante que nós prestemos atenção. A primeira coisa que nós temos que aprender é que a primeira coisa que nos mostra o livro fala assim: obedeçam os mandamentos da lei, sim? Obedeçam os mandamentos da lei. Antes que Deus dê ao povo de Israel a terra prometida, Deus vai chamar a seu servo Josué para ser um novo compromisso com eles, sim? Em que sentido? Não Deus com eles, porque Deus já está comprometido com eles, sino esta nova geração, alguns não sabem, não lembram ou não sabem o que Deus já havia feito por o povo de Israel. Esta nova geração, como hemos falado no livro de Deuteronômio, a primeira geração morreu a causa da incredulidade. Agora, os filhos dessas pessoas que morreram, eles han escutado, mas alguns não sabem ou não entendem, e é por isso que Deus fala para Josué fazer esse novo compromisso do povo de Israel com Deus. Entendido? Sim? Então, eles, antes de passar o rio Jordão, eles vão fazer isso. Agora, a segunda coisa, o envio dos espiões. Sim? O envio dos espiões. Se nós outros, eu quero que você procure em sua Bíblia em Josué. Josué, vamos estar desde o capítulo 1 até o capítulo 5. Assim, bem rapidinho. Não vamos a ir verso a verso, não. Vamos a ser muito objetivos, tá? Josué capítulo 1. Já cheguei.
aqui. Sim. Então, antes de explicar a segunda parte do envio dos espias, eu quero que vocês leiam juntamente comigo o versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler forte para vocês e vocês também quero que possam ler. E a gente vai ter que decorar este versículo, né? Vamos memorizar. Diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sim, esta é o mensagem que Deus trouxe para o povo de Israel novamente. Ele precisa de um compromisso desta nova geração. Então, ele fala que não deixem de falar que as palavras deste livro. E quando fala a palavra livro, está falando da lei de Deus. Essa primeira aliança que Deus fez com seu servo Moisés, que agora é seu sucessor Josué. Certo aí? E quando diz meditar, está falando de passar tempo, de gastar tempo, posso falar? Usar muito tempo que você tem para estar meditando, mas não somente meditando, sino pegar esse ensino e fazê-lo parte das nossas vidas. E por isso que fala aí, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite. No solamente es de día que leemos a Biblia, sino también de noche, ¿sí? O si puedes, las 24 horas, lee, ¿sí? Porque es lo que el Señor quiere, que nosotros pasamos comunión con Él. Ahora, la segunda cosa es que Josué envía dos espías, ¿sí? Josué envía dos espías. Y a gente pode ver eso en el capítulo 2, donde también vamos a ver un personaje que es importante y también que es interesante, que se llama Jaab. Jaab, muito difícil pronunciar. Então José envia dois espiões, sim, mas agora algo diferente vai acontecer. O que aconteceu quando Moisés enviou dois espias? Solamente dois voltaram com boas notícias, né? E os outros 10 ficaram com medo, né? Então, agora esses dois espiões, eles vão voltar com boas notícias. Por quê? Porque esta mulher que se chama Rahab, que era uma prostituta, ela vai receber esses dois espiões em sua casa e vai como a preservar. Deus vai usar a vida dela para preservar a vida desses dois espiões e em fé ela acredita o que Deus está fazendo com o povo de Israel. E ela mesma conta com suas próprias palavras tudo aquilo que Deus havia feito com o povo de Israel. Eles lembram como Deus fez o caminho abrindo o mar vermelho em dois e o povo de Israel passando em seco, e os pés não pegaram água, não se molharam os pés dele. Então, ela fala mesmo também que o povo mesmo já tinha medo, que eles já haviam escutado que o povo de Israel queria conquistar Jericó, tá bom? Aqui estamos vendo que esses espiões querem saber como es esta ciudad de Jericó. Y algo que también estoy esqueciendo de falar es que Jericó era conocido por sus grandes murallas, eran muy grandes y eran bien fortes, ¿sí? No eran murallas simples, mas vamos a ver cómo Dios va a ayudar al pueblo de Israel para conquistar, para destruir estas murallas, ¿eh? Sim. A outra coisa, Josué lidera Israel e a terra prometida, ok? Lidera Israel e a terra prometida. E antes que pule para a parte 3, do capítulo 3 até o 4, eu quero falar alguma coisa. O que fala Deus para o povo de Israel? Para Josué, primeiramente. Depois deles cruzar o Jordão, o rio Jordão, que en verdad es un río, ¿no?
que quando chove muito, o rio sai de seu cauce e ocupa a maior extensão possível aí da terra. Então, é difícil de passar devido à forte corrente de água que passa ali. Então, Deus vai fazer um milagre também. A mesma coisa que fez com Moisés, ele vai abrir o Jordão. Não é interessante isso? E eles vão a pegar, dice quantas pedras do meio do rio? 12 pedras eles vão a pegar, para que lembrem sua seguinte geração o que Deus fez por eles. É interessante, eles pegam cada homem, cada, cada homem da tribo de Israel pega uma pedra e lo vai segurar hasta passar o rio, e eles vão fazer como em forma de uma pedra sobre outra, para a lembrança daquilo que fez Deus por eles. Depois, eles ficam em um campamento, as mulheres e as crianças ficam ali, e só os homens e os levitas, os sacerdotes, vão até Jericó. Mas Deus fala para eles: Deus, como vamos a conquistar isso? Né? Vemos algo interessante aqui, que Josué sempre está falando com Deus, sempre está pedindo, sempre está consultando a Deus. Cada movimento que ele faz, ele está falando: Deus, agora que faço, agora que faço, agora que faço. Coisa que a gente não viu antes, né? Coisa que a gente não vai ver mais tarde. Por enquanto, aqui está indo tudo bem. Mas, o que acontece? O que acontece é que Deus fala para eles: quando vocês chegam a esses muros de Jericó, você precisa dar quanto? Precisa dar 7 voltas. As primeiras 7 voltas tem que dar, antes da penúltima volta, tem que dar em silêncio. E na última volta, al final dessa volta, tem que gritar forte. E os sacerdotes, os levitas, tinham que tocar os trompetes, que são o shofar, e as muralhas de Jericó se caíram. É interessante porque a ordem que Deus deu para conquistar essas terras de Jericó não é algo, como posso falar, é uma simples ordem, não é algo poderoso, porque muitas vezes nós queremos: Deus, que o Senhor me mande a conquistar essa terra com minha espada, com minhas forças. Não. Agora aqui vemos Deus fazendo as coisas de maneira muito simples. Algo que temos que aprender aqui é que nós temos que, quando Deus nos dá instruções simples e muito básicas nas nossas vidas, dessa maneira também Deus quer agir com nós. Não sempre ele vai fazer milagres grandes, não, porque em los pequenos detalhes Deus faz a diferença. Sim. Oi? Sim? Boa noite, boa noite. Sim. Vamos continuar. Outra coisa aqui. A nova geração é circuncidada e celebra a Páscoa. E, por último, Josué é encontrado como um personagem misterioso, o anjo do Senhor. Olha, eu me adiantei, de verdade. Aqui eu tinha que falar, antes de que eles vão para Jericó, eles fizeram a circuncisão e celebraram a Páscoa. Em esse campamento que falei para você, onde ficaram as mulheres e as crianças. Então, me vão desculpar ali. Então, depois que Deus se encontra com este anjo, ele começa a conquista verdadeira, tá bom? Acá hay um personagem interessante aqui. Desculpa aqui, a circuncisão. Esta nova geração não foi circuncidado em el deserto, só a primeira geração. Então, era importante, por isso que falei que eles precisam ter um novo compromisso com Deus, porque eles não conheciam nada disso. Então, tanto a circuncisão como a Páscoa era algo muito novo para essa nova geração. Então, eles precisavam se circuncidar e depois celebrar a Páscoa. E aí esse é um pensamento meu. Eu acho que Josué lembrou eles tudo que Deus havia feito por eles, né? E depois Josué sai a caminhar no deserto aí antes de conquistar Jericó e se encontra com um personagem interessante que está no capítulo 5 também, que
que es conocido también como o anjo do Senhor. E o interessante aqui que Josué faz uma pergunta para ele. Com quem está você? O que Josué quer perguntar, Josué acha que ele é um soldado, ele está vestido como um guerreiro, mas Josué acha que ele é um inimigo do povo de Israel. Por isso ele pergunta, de que lado, como posso falar? De que lado você está? E o anjo do Senhor responde, de nenhum lado. Ele fala, eu sou o anjo do Senhor. Sim? E aqui é algo interessante porque quando ele faz esse personagem faz essa resposta, Josué cai de joelhos. Cai de joelhos e sabe que com quem está falando é com o próprio Deus, né? Ele está falando com o próprio Deus. E o interessante aqui é que ele se apresenta como o anjo do Senhor. Em espanhol, acho que em inglês também está assim, é como o soldado dos exércitos de Deus. Ele fala que ele é el del exército de Deus. Esse anjo não é qualquer anjo, é aquele que vem a dar a vitória ao povo de Israel. Oi? Sebaot, isso aí. Então, quando acontece isso, eu acho que Josué, a sua perspectiva de Deus começa a mudar totalmente. Ainda esse temor que ele tinha, ainda as coisas, ele fica muito mais avaliado em quem ele ha depositado a sua fé, sim. Eu acho que Josué já não é a mesma pessoa. Então, aqui temos esta primeira parte da divisão do livro, que é do capítulo 1 até o capítulo 5. Agora, a outra parte, a batalha com os cananeus, tá bom? A batalha com os cananeus. Aqui vemos que o povo de Israel começa a conquistar a Jericó, sim? Ele começa a conquistar a Jericó, e aqui vemos a fidelidade de Deus assim, muito grande, muito lindo, mas o que vamos a ver depois é que o povo de Israel, depois de conquistar Jericó, tendo uma vitória grandiosa, eles vão ir a uma batalha com este povo chamado Ai. Pero qual é a diferença aqui? O povo de Deus não está falando com Deus. Israel, Josué, esquece de falar com Deus. Sim, em Jericó vemos que Josué está falando com Deus, tendo uma comunhão com Ele, pedindo direção, pedindo-lhe guiança nas coisas que Ele faz. Mas em essa nova batalha com a cidade de Ai, vemos falha de Israel, vemos falta de comunicação. E por isso, eles, na primeira batalha, eles perdem, eles não ganham. Sim? Depois que eles se arrependem, depois que eles pedem perdão a Deus, Deus les dá a verdadeira vitória. Sim? O que aprendemos acá é que Deus é fiel sempre e a gente não tem que esquecer de Deus, de perguntar em nas pequenas coisas que nós queremos decidir em nossas vidas, tá bom? Me deixa entender? Sim. A gente precisa pedir conselho a Deus até nas pequenas coisas, sim? Porque Ai era uma cidade muito mais pequena que Jericó e era muito mais fácil conquistar. E eu acho que por isso eles pensaram que eles acharam que podiam conquistar rápido, mas não aconteceu assim. Então, nas pequenas coisas, a gente precisa considerar a Deus, precisa perguntar a Deus, sim? Agora, para heredar toda a terra, é preciso uma coisa: obediência, ser obedientes, sim? Precisamos ser obedientes. Depois vemos um personagem no capítulo 9, que é os gibeonitas, sim, eles começam a hacer uma aliança com Israel, mas estas pessoas mienten, sim, mienten para os de Israel, falando que eles são pessoas que vienen arrepentidos e querem uma aliança, mas em verdade eles eram como espías
de este povo e eles se colocan roupas muito, como? Rotas, chinelos sin, chinelos que já não dá nem para colocar o pezinho, né? Nada, já. Tá roto tudo, ¿no? Então, eles fazem que são pessoas que não têm condições para viver, que não têm condições para, para isso, para poder viver. Então, eles vêm e pedem uma aliança. Mas aí também vemos que eles não pedem direção de Deus e não fazem essa pergunta: será que a gente pode fazer paz com os gibeonitas? E a gente tem que esquecer algo. Deus mandou o povo de Israel a conquistar tudo o Canaã, todas as cidades. Então, agora a gente vai ver que aqui vai começar a parte de onde Israel vai começar a matar quantidade de pessoas, mulheres, crianças também, todos. E vamos a ver que este livro também, por as pessoas que não são cristãos, é atacado, né? Porque eles acham que Josué motiva as pessoas a ser genocidas, sim? Mas não é assim, não é assim. Ahorita vamos explicar isso um pouquinho. Por isso que quero ficar aqui um bom tempo. Deus mandou que eles tinham que acabar com todas as pessoas em Canaã. Por quê? Porque para poder entender um pouco do contexto da cidade de Canaã, Canaã é conhecida por duas coisas: por a sua imoralidade e por sua idolatria. A imoralidade que eles tinham, que é imoralidade sexual, era muito, muito vergonhosa, muito o mais horrendo possível que você possa imaginar. Sim? A idolatria que eles faziam consistia em a morte de crianças vivas, sim, vivas, sim. Eles tinham um deus chamado o Baal, tá? Este Baal tinha uns braços, oi? Baal. Ele tinha esses braços que eram de hierro, era de um ferro que por dentro era revestido com lenha, madeira que ele fazia que esse braço fique, esse ferro fique muito quente, muito quente. E quando estava vermelho o ferro, aí as crianças eram colocadas. Então, a idolatria era muito grande. Sim? Então, genocídio não entra aqui no livro de Josué. A palavra genocídio não entra aqui. Por isso que as pessoas que não são cristãos atacam o livro de Josué falando que incentiva ao genocídio, mas não é assim, não é assim. Sim? Sim, então ficou claro? Sim. Outra coisa, por isso es que eles não podiam fazer aliança com este povo, mas Deus é misericordioso, Deus tem compaixão, e Deus fala para eles: você não pode matar mais a eles, porque vocês mostraram que compaixão, vocês mostraram misericórdia. A sua palavra que deram a ele não podia ter volta atrás. Você falou que sim, e tem que ser que sim. A palavra era muito respeitada em esse tempo. Hoje em dia, a palavra não é respeitada, né? Você fala que sim e depois fala que não, mas não pode ser assim. Ou torce, né? Mas não pode ser assim. Outra coisa, reis cananeus formam aliança para destruir a Israel. Do capítulo 10 do capítulo 11, vemos que muitos reis veem que Israel está acabando com todas as cidades. Então, eles que fazem? Eles fazem uma aliança entre eles. E eles querem vencer a Israel. Mas o que acontece? Eles não conseguem vencer. E Josué, junto com seu exército, e principalmente Deus, destruyen todo a esos ejércitos con sus alianzas. Y por último, en capítulo 2, tenemos la victoria de Israel. Esa es la segunda parte de la división de este libro. La otra parte, sí, eso sería de esa parte todo. Aquí que tenemos que, antes de que pase al mensaje, antes que pase, en el capítulo 12 vemos victoria de Israel, pero también vemos que ellos
en muchos de los capítulos, ellos no obedecieron a Dios totalmente, ¿no? Ellos hicieron obediencia parcial, 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 sí. Entonces Dios no quiere, no quiere obediencia parcial, Él quiere obediencia total, ¿sí? Aquí mensaje, Deus cumpre suas promessas fielmente. Deus havia garantido Canaã aos descendentes de Abraão. Uma promessa que repetiu várias vezes para as gerações seguintes. Desde Gênesis até Deuteronômio, vemos a Deus repetindo esta promessa capítulo tras capítulo, livro tras livro, falando que eles vão a conquistar. A segunda coisa, Israel alcança a vitória quando obedece. Quando obedece. E outra coisa, um chamado a permanecer fiéis a Deus. E esta é a parte última do livro, capítulo 23 e 24. Josué empieza com um compromisso, chamando ao povo de Israel a hacer um compromisso com Deus novamente. E antes que Josué morra, quando ele fica velho, no capítulo 23 e 24, ele fala para eles: vocês precisam permanecer fiéis a Deus. Sim. E quando nós temos um compromisso com Deus, quando nós ficamos fieles a Ele, Deus não, Deus nunca nos vai falhar. E Deus nunca falha. Só que a gente perde essas bênçãos que Ele nos quer dar. Sim, só que a gente perde todas essas bênçãos. Quando a gente, quizás Deus quer dar-te assim, mas por você não obedecer, você tem somente como? Assim. Mas Deus sempre fica sendo bom, fiel, mas a gente, como fala a segunda de Timóteo, fala que, não, que o problema não é Deus, o problema somos nós que não obedecemos, que não permanecemos fiel. Mientras Deus permanece fiel, seu povo muitas vezes permanece infiel. Mas isso não pode acontecer com nós, sim? E outra coisa, palavras-chave, forte e corajoso, ferir a espada, descanso, loteamentos, lotes, versículos chaves, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, o capítulo 11, o capítulo 21, o capítulo 24. E os temas-chave que aqui vemos, algo que muito se repite, é desobediência e obediência e aliança com Deus. Sim? E a gente vai ter uma tarefa. Sim, ahorita vamos a ver. Sim. Cristo en Josué. Cristo en Josué es esto. Es el propio personaje de Josué. Josué significa Jehová es a salvación. ¿Sí? Y es en sí mismo una figura de Jesucristo, levando a su pueblo a victoria en la tierra prometida, onde Moisés, o representante de la ley, no pode. Josué também é um exemplo da nova aliança. Em que sentido? É que Moisés, a quem Deus deu a lei dele? A Moisés, certo? Mas disse que essa aliança não podia levá-los a eles a conquistar a terra prometida. Então, precisava ser com outra pessoa. E por isso que, e acho que também encaixa de por que também Moisés não pudo entrar na terra prometida. Mas isso é só um pensamento. Mas aqui é interessante que Josué é um tipo, é uma imagem de Jesus, com a nova aliança que ele vai a trazer quando ele vem em forma de homem. Por isso que o evangelista João fala, o João Batista fala, não? É aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim? E versículos anteriores diz que a lei vino por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sim? Então, Josué é um Cristo de Josué es un tipo de Jesús. ¿Me están entendiendo ahí? Sí. Ahora vamos a memorizar un versículo. Sí. El versículo que yo quiero que ustedes memoricen es este.
Depois que a gente vai ao break, né? Agora não, né? A gente tem que haver lembrado. Eu acho que é fácil, porque vocês já acho que já sabem este versículo de memória. Dice: não deixem de falar as palavras deste livro da lei e de meditar em nelas dia e noite, para que vocês cumpram fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Você quer ler forte? Sim? Vamos? Não. Seus bens prósperos. Uhum. Então, Josué nos faz um chamado a todos nós. O chamado é a quê? A ter um compromisso com Deus, a manter-nos fiel a Ele. Sim, e o interessante aqui é que eles antes não tinham o Espírito Santo personalmente, eles não tinham, mas agora a gente tem. Sim, a gente tem dia e noite, 24 horas do dia, 305 dias do ano, a gente tem o Espírito Santo a cada hora de nossas vidas. Então, com o Espírito Santo é muito mais fácil, porque, como fala João 14, ele nos convence de pecado, de juízo, de justiça. Mas ele também que faz, ele nos capacita, ele nos ajuda quando estamos em debilidade, quando estamos em fraqueza, quando estamos fracos de sabedoria, quando não sabemos o que fazer, por onde ir, ele está ali para nós. Só a gente precisa que consultar o que é preciso fazer. E José nos ensina isso e muitas coisas mais. E há um milagre grande que eu não falei. Quando Deus para o dia, sim, é interessante porque diz esse dia não é como se as horas do relógio nunca passaram por esse dia, não como eu não posso explicá-lo bem, né? Mas o interessante é que esse milagre nos mostra que Deus sempre se comprometeu com seu povo para que eles tenham a terra prometida por completo, sim, tudo. Mas vamos saber que eles não obedeceram tudo. Havia terras que aún precisavam ser conquistadas, mas já não eram terras grandes, cidades grandes, eram pequenas cidades, espaços pequenos, né? Não como tudo São Vicente, não. Era muito mais pequeno ainda. Então, eles precisavam só conquistar. Mas tinha um homem chamado Caleb, que não mencionei também, e esse homem pediu para Josué a terra que eles tinham que heredar. E ele queria, aún sendo uma pessoa de maior, como posso falar, mais velha, ele tinha essa força, mas ele tinha essa confiança em Deus que ele podia conquistar essas terras. Agora eu vou fazer essa pergunta para você. Quantas coisas o Senhor quer que a gente conquiste e a gente não tem esse interesse? Quantas coisas o Senhor quer fazer conosco e a gente não tem essa disponibilidade de dar passos de fé, disposição, exato. Quantas coisas o Senhor quer fazer hoje? Eu posso pensar, quantas pessoas querem alcançar Deus em São Vicente? Quantas pessoas Deus quer alcançar em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, em toda a Sudamérica? E por isso que a gente está aqui. Nós estamos aprendendo, Deus está investindo em nossas vidas. Você que também está escutando em casa, Deus, quando eu fazia parte da escola ali no Peru, eu lembro sempre isso, que meus maestros me ensinavam. Deus nos está, Deus está investindo em nós.
Deus está investindo em nós. Quando você abre a sua Bíblia, quando você faz seu devocional, quando você vem para a capela todos os domingos, ao tempo de oração, em cada momento que você tem comunhão com Ele, Deus está investindo em você. Deus está dando o melhor dele a você, a nós. Mas o que acontece é que nós precisamos tomar isso e tomar as coisas com seriedade. Não precisamos vacilar. Sim, a gente precisa se comprometer. Sim, certo? Tá bom? Ok. Vamos continuar. Continuar. Juízes. Juízes. Só vamos ficar aqui nessa parte. Juízes. Do hebraico, shopetim. Não, não se shopetim. Shoetim. 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 Que significa juízes. Sim? São líderes designados por Deus para libertar e governar sobre Israel. De novo, são líderes designados por Deus para libertar e governar sobre Israel. Aqui vamos a ver que desde Éxodo hasta Deuteronômio vemos quem era o seu líder do povo de Israel. Quem era o seu líder? Não, o líder deles. Moisés, Moisés. Depois vem Josué, certo? Mas agora, depois que morre Josué, não vai ter um líder, como posso falar, um líder principal, né? E vamos ver aqui que o próprio povo vai começar-se a corromper, o próprio povo vai começar-se a não querer saber nada de Deus. Por quê? Porque eles já têm o que eles queriam. O que eles queriam? A terra prometida. Sim, a terra prometida. E também o autor não se conhece, é desconhecido, tá bom? O autor não é conhecido. Tem muitos comentários que falam, né? Mas não tem nada certo. Por isso que para mim provavelmente é desconhecido, né? Agora, aqui eu quero que prestem atenção. Contexto: Juízes registra um período da história de Israel que abrange aproximadamente 300 anos desde a morte de Josué até o início da monarquia. Em contraste com a obediência, unidade e o sucesso geral de Israel durante a conquista da terra, essa era marcada por conflitos internos e flagrantes, deslealdade e aliança divina. Período mais sombrio da história da nação. Em poucas palavras, posso falar que Juízes, de aí começa a escuridão mais grande sobre toda a nação. Por isso que eu coloquei aí a deslealdade. O povo de Israel começa a ser desleal a Deus. Começa a esquecer o que o Deus fez por eles. Agora, nós não estamos longe deles. Né? Nós não estamos longe deles. O que acontece quando Deus cumpre uma promessa com nós? Ou quando Ele faz alguma coisa por nós? Como a gente fica? Feliz, não tem onde ocultar o sorriso, o rosto brilhante. Não tem como não ficar feliz. Mas o que acontece quando Deus não faz o que Ele, quando Deus não faz o que a gente pede, ou quando estamos passando momentos difíceis? Ficamos tristes, não queremos sair da cama, né? Ficamos deprimidos. Mas não é que Deus não quer fazer, Deus quer fazer. O problema somos nós, sim. Que quando a gente tem, alça os braços, hasta começa a dar a todo mundo, né? Mas quando a gente não tem, aprieta o que tem, fica com ele e quando isso acaba, Senhor, Pai, faz chover um pouquinho mais para mim. Né? Esquecemos de tudo o que Deus faz conosco. E este período é assim. O povo de Israel vai esquecer tudo o que Deus fez. Mas Deus é misericordioso, Deus é fiel.
ele vai começar a levantar pequenos homens. Pequenos homens. Depois do break, vamos falar dos pequenos homens, que vão ser muito importantes em este livro. Se vai haver homens e também vai haver mulheres que Deus vai usar, tá bom? Então, a divisão a divisão aqui nesse livro é Israel falha na expulsão dos cananeus e a outra parte é corrupção dos juízes de Israel e a terceira parte corrupção do povo de Israel. Vamos a fazer uma pausa, já são as 20 horas com 19. Vamos a voltar em 10 minutinhos. Vamos a voltar 20 horas com 30 minutos e vamos a começar novamente, tá bom? Podemos sair e tomar um cafezinho, tá bom? Por favor, você que está em casa, se por favor podem, podem ficar ligados ali, tá bom? Deus os abençoe. Estamos livres. Vamos. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tu
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de ferro, que não me ilude, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o eu sei que lutar por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande Senhor. Os olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Acabou.
Pronto, 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 pronto. Estamos de volta e vamos a continuar. E vamos a ver a divisão do livro. Eu quero orar para que o Senhor nos dê graça com a tecnologia. Pode ser que já aconteceu, né? Então, vamos a pedir ao Senhor que nos ajude nesta última parte. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por todo o que o Senhor nos está falando. Eu te peço, Senhor, que continue falando nos corações, que o que vimos a primeira parte da, da aula, Senhor, que possamos ter um compromisso contigo e ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou, Senhor, e com aquilo que você colocou em nossas mãos, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre cumpre as suas promessas, Senhor. E continua conosco, Senhor, neste tempo e dá-nos graça com a tecnologia. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos vendo Juízes e eu vou repetir esta parte. Então, vou repetir parte do contexto, sim? Juízes, o contexto é esse, né? Registra o período da história de Israel que abrange aproximadamente 300 anos, tá bom? E desde a morte de Josué até o início da monarquia, sim? Em contraste com a obediência, a unidade e o sucesso geral de Israel durante a conquista da terra, essa era marcada por conflitos internos e flagrantes deslealdade à aliança divina. E esta parte em Juízo, que como eu estava falando, é uma parte muito oscura, uma parte muito sombria, porque vamos a ver o povo de Israel com um coração desleal a Deus, vamos a ver o povo de Israel dando as costas a Ele, não querendo escutar a Ele, e ainda Deus sendo fiel. E esse é o mais interessante, né? Que Deus não é igual a nós, Deus não é homem como nós, Ele não se arrepende, Ele fica triste por nós só, mas Ele nunca se arrepende. E vamos saber que, ainda que há uma grande oscuridade em este livro, en esta parte, vamos a ver que Deus vai levantar pequenos homens e mulheres para fazer a diferença, tá bom? E aqui está a divisão do livro. Primeira parte, Israel falha na expulsão dos cananeus, capítulo 1 do capítulo 2. A segunda parte, corrupção dos juízes de Israel. E a terceira parte, corrupção do povo de Israel. Eu falei para vocês que ainda em Josué, eles haviam conquistado, sim, as grandes cidades, mas havia pequenos, como posso falar, pequenos lugares da cidade que precisavam ser conquistados. Moravam pessoas que ainda eles não tinham a Deus de Israel como seu único Deus. Eles idolatravam outros ídolos, como o ídolo que eu falei, o Baal, sim, o Baal. Então, o povo de Israel fracassou em não expulsar essas pequenas famílias, sim, destruir a eles. E sim, 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 sim. Sí, ese es en la de Ai, sí. Si no es que es de Ai. Ahí tem un personaje que se llama Acán. Ele pega isso, ele pega parte dos tesouros que não e terras, mas não pertenciam a eles. Deus fala para eles, tem que acabar com tudo, sim? E era abominável, exatamente. Então, e como exemplo isso, né, havia outras coisas também que eles tinham que terminar tudo, mas eles não fizeram isso. Como a gente muitas vezes faz, uno fica cômodo, sim? Quando você está em um lugar, está sentado, né? Como você quer ficar? Cômodo, né? Confortável, né?
Confortável. Então, eles estavam confortáveis, eles estavam cômodos em los lugares que Deus já havia dado a eles. Mas eles precisavam ainda fazer essas pequenas tarefas, pequenas tarefas de conquistar as pequenas terras. Mas eles não fizeram isso. Então, vamos ver que isso vai trazer problemas. E essa segunda parte da corrupção dos juízes de Israel começa os problemas. Essas pequenas pessoas destas terras de Canaã, eles começam a se levantar. E de um momento ao outro, eles tomam conta do povo de Israel. Es algo triste, porque eles tinham tudo para poder conquistá-lo, para poder vencer a eles, mas eles não quiseram. E por sua desobediência, eles não, esse povo que ficou se levantou. E aí é que falo que essa corrupção dos juízes, eles começam a idolatrar também seus próprios deuses deles, como Baal. E vamos ver que em este livro de Juízes, como também em livro de Reis e Crônicas, que é quase a mesma história, vamos a ver que eles van a se envolver idolatrando estos ídolos. E luego começa com a corrupção do povo de Israel. E eu falei para vocês que vamos a ver algunos de estos personagens. Sim? E espérenme aí. Este não é. Está aqui. Ok. O primeiro homem que eu gostaria de lembrar você se chama Otniel, não, se chama Otniel, que lo encontramos en Jueces capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 13, el capítulo 3, capítulo 3, versículos 7 al 11, y él conquista también una pequeña ciudad cananea, ¿sí? Vamos a ver que va a haber grandes pessoas que precisavam conquistar casi todo, estas pequenas cidades, mas vão haver pequenos homens que vão fazer a diferença. O outro homem, agora eu vou enviar em el grupo, sim? Eu vou compartilhar com vocês. Encaminar. Ya, ya envié para ustedes, ¿ya? Ahí está en WhatsApp, ¿ya? Aquí luego vamos a ver otro hombre que se llama Eugi, que está en Jueces capítulo 3, versículos 12 al 30, y dice que él mató a Eglón, un rey de Moab, y derrotó a los moabitas, ¿sí? Yo quiero llegar a un personaje. Otro personaje que tenemos que lembrar es Sangar. Sangar está en Jueces capítulo 3, versículo 31. Y él le mató a 600 filisteos con una aguilhada de bois. ¿Qué más dice? Y solamente eso. Y ahora, o que también vemos? Ahora vemos a una mujer que a gente conhece, se llama Débora. ¿Sí? Débora es una mujer que Dios usa grandemente. ¿Sí? En esta parte de historia, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por quien estaba hablando, por los cananeos. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por ellos y a grande cantidad de los cananeos, as cidades nuevamente comenzaron a ser edificadas novamente. E aqui Deus vai levantar esta mulher Débora para fazer a diferença. A história que nos conta aqui está em Jueces capítulo 4 até o capítulo 5. E diz que ele convence a Baraque, o líder dos exércitos, como se pronuncia? Baraque, convence a Baraque a lidiar um exército na vitória contra as tropas da Cícera, desculpa aí. E o outro homem que eu quero que vocês conheçam também, que se chama Gideão. Esse me gusta essa história, porque Deus chama ele para que organize um grande exército, né? E Gideão começa
comienza a pesquisar hombres mais fortes, o mais valientes, e de repente, de um grande número, quantos ficam? 300. Sim, 300. Então, o interessante é que Deus não precisou de grande número de um exército para vencer a quantos? 135.000 midianitas. Sim, é algo muito interessante. Então, aqui também vemos a Abdón e também vemos a Sansón. Então, esses dois queria eu mais que vocês possam lembrar. A história de Gedeão é muito linda. Tem coisas que a gente pode como pegar e para nossas vidas. E vemos também que Deus é fiel. Novamente, é algo que ainda que está vivendo em escuridão em juízes, Deus ainda tem esse coração de misericórdia que nunca se ele nunca vai se arrepender de nós, sino que ele sempre vai querer o melhor para nós. Sim. Agora eu quero ir ao mensagem de Juízes, tá bom? Mensagem de Juízes. Mensagem de Juízes começa assim: liderança é importante. Por que eu falo que liderança é importante? Porque em Juízes não vemos um líder, sim? Tinha homens aí para se levantar como líderes. Mas o que aconteceu é que esses homens, cada um buscava seu próprio interesse. Então, Deus por isso começou a levantar pequenos homens em diferentes tempos para ser uma ajuda para o povo de Israel. Porque em meio de tanta escuridão era difícil para o próprio povo. Então, Deus mostrava misericórdia, Deus mostrava compaixão pelo seu povo com esses pequenos homens, como fiz lembrar a vocês, como Gedeão, como Débora, sim? Então, como Sansão também, aunque cada um também não era perfeito, mas Deus os usou grandemente, sim? Outra coisa que quero falar para vocês é a desobediência tem consequências, sim? Por que falo que a desobediência tem consequências? Porque em esta parte do livro dos Juízes, os líderes de Israel começam a ter um coração desleal a Deus. Eles começam a deixar a Deus e adorar um novo Deus, o Deus Baal. Sim, eles dão as coisas a Deus e por isso, por suas próprias consequências, por sua própria decisão, eles vão a ter a sua consequência, não? Pero mais que todo, o que eu gosto muito é Deus permanece fiel, sim? E aqui quero que prestem atenção, diz, liderança efetiva e obediência são essenciais para recebermos o melhor de Deus, tanto de forma individual quanto coletiva. E o pecado tem um efeito destrutivo. Sim, o pecado tem um efeito destrutivo. Algo que eu quero que vocês que levem para casa, é que levem para suas casas, que a gente não pode brincar com o pecado, tá bom? Eu sei que a gente sempre fala disso, né? Mas por que a gente fala sempre disso? Porque sempre a gente tem essa pequena coisa que a gente sempre tem que lembrar. Porque o pecado não fala, ele não fala com nós. Estou chegando, não. Ele chega simplesmente. Você sai daqui e ele se apresenta, né? Mas a gente não, o problema não é o pecado. O problema nós que temos que considerar é que eu preciso estar com Deus, que eu preciso ter um relacionamento com Deus, que eu preciso estar fortemente com Deus, porque se eu estou assim, o, o pecado não é nenhum desejo para mim, sim? O pecado não é esse o problema. O pecado, o principal problema somos nós, sim? Então, a gente precisa novamente comprometer-se com Deus e com isso permanecer fiéis, porque Ele é fiel. As palavras claves que vemos aqui em Juízes é mãos aos olhos do Senhor, certo aos seus próprios olhos, Israel não tinha rei. Muitas dessas palavras é repetida acá como certo a seus próprios olhos. Cada juiz
Cada juez fazia o que era certo, o que ele considerava que era certo para ele, né? O que ele considerava que era bom, como hoje em dia falamos, né? O que eu acho que é bom, isso eu faço, né? Mas bom é uma palavra muito, hoje em dia, é muito diferente. A gente pode fazer algo que está errado, chamá-lo bom, mas aqui não é assim. O que ele estava fazendo era realmente algo mais grande todavía, muito mais perverso, sim? Por isso diz que certo, a seus próprios olhos, eles faziam o que lhe parecia bem, eles faziam, pero não era realmente bem. Israel não tinha rei, ira do Senhor, clamor, levantou um libertador e o Espírito do Senhor. Quando fala de levantou um libertador, está falando dos juízes que Deus levantava em esse tempo, em diferentes tempos, sim? Outra coisa, versículo, ahí están los versículos chaves y también algo que eu gostei muito es este. ¿Quién quiere procurar conmigo Jueces capítulo 21, versículo 25? Jueces capítulo 21, versículo 25. ¿Sí? Ahora pode procurar también en uno del uno en... Sí, no, está certo, está certo. Pode procurar também Jueces 1:1, por favor. Ajá, un. Ahora, procura 20:18. Ujú. Ujú. Então, ujú. Então, aqui algo interessante é que eles começam perguntando quem irá à batalha, não? Quem irá? Mas ninguém falava eu vou, né? Ninguém tinha essa iniciativa de querer ir. Posso dizer, eles, sim, está bem, eles perguntavam a Deus, mas Deus também queria que eles agiam, né? Que eles agissem. E por isso que ao final termina assim, por isso é Deus novamente falando para eles, quem tem que fazer isso? Judá. Judá era parte da tribo que eles eram, como posso falar, eles que tinha a maior quantidade de homens do exército de Israel. Eles eram conhecidos porque eram fortes, realmente pessoas que realmente tinham eles não tinham medo para ir a uma guerra. Eles hasta podían, si eles sabiam que iban para morrer, eles morriam, não tinha nenhum problema. Por isso que Deus fala para Judá, tem que ir. Mas em esta parte, eles simplesmente faziam como, ok, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai? Então o Senhor diz, você sabe que tinha que ir, mas eles não queriam fazer. Por isso que Deus levanta juízes para que seu povo tenha uma guiança em meio desta oscuridão. E por último, juízes em Cristo. Não, Cristo em juízes. Dice, há em juízes um desejo de clamor com um líder. Juízes é um tipo também de Jesus em no Antigo Testamento para mostrar-nos ao Messias, ao Rei de Israel. E o versículo para memorizar é o seguinte, sim? Naqueles dias não havia rei de Israel, porém cada um fazia o que parecia o reto aos seus olhos, sim? Os versículos que estou colocando para memorizar uma tarefa, um trabalho para nós para fazer em casa, tá bom? A gente precisa decorar, a gente precisa memorizar. Naqueles dias não havia rei de Israel, porém cada um fazia o que parecia reto a seus
olhos. Sim? Me consiguieron entender el libro de Jueces? Sim. Este livro é muito complexo, sim, mas é, quando a gente lê uma, duas, três vezes, quantidade de vezes que a gente pode ler, a gente entende muito melhor. E com isso a gente vai poder ainda mais entender melhor. Agora vamos a ver o livro de Ruth. 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 Bom, vocês têm ainda suas folhas com suas mãos? Sim? Vocês fizeram isso? Façam, dibujem, como se fala? Desenha atrás da folha a tua mão. Aham. E vamos a começar a escrever os livros da Bíblia, do Pentateuco, sim? Sim. A ver, me podem dar uma de vocês para que a pessoa aqui mostre? Olha aqui, aqui está a mão do Piero. É do Piero? Do Piero. Aqui está Gênesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A gente já acabou o Pentateuco, a gente já entrou nos livros históricos, já fizemos Josué, a gente já fez Juízes, agora vamos fazer Ruth, tá bom? Aqui pode colocar debaixo, sim? Pode colocar assim em fila, um traz outro, tá bom? Vamos começar com Ruth. Com Ruth, sim. Listo? Ok. Ruth, nomeado após a principal personagem do livro, uma mulher moabita, a qual se tornou uma bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus. Olha isso, né? Ruth é uma moabita, sim? Para que a gente possa ver que Deus é um Deus de misericórdia, para que vejamos que Deus é um Deus de graça, sim? Quando a gente fala, o Antigo Testamento não fala de graça, não fala de misericórdia, você vai e fala para ele, lê o livro de Ruth, lê o livro de Gênesis, todo livro fala de graça. Então, aqui vemos isso. Ruth é uma mulher moabita, a qual se tornou bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus. O interessante é que a Ruth, ela está dentro da genealogia que nos fala o livro de Mateus. Se você lê Mateus capítulo 1, você encontra aí a Ruth. E de Ruth vai venir o rei Davi hasta o Messias. Não é algo interessante? Se perdão, é um ancestral do rei Davi, tá bom? O ancestral de Jesus. Ruth significa amizade, sim? Ruth significa amizade, amizade. O autor é desconhecido, tá bom? O autor é desconhecido, sim? E de que nos fala Ruth? Vamos ver o contexto. Eu gosto de ensinar Ruth quando as pessoas estão começando a querer considerar o casamento, né? O Ruth é um livro muito bom para as pessoas lerem, sim? Porque tem muita coisa que a gente pode aplicar à nossa vida. Ruth. A história de Ruth se passa durante o período espiritual sombrio dos juízes, quando aparentemente poucos israelitas cumpriam suas obrigações pactuais com Deus e com o próximo. No entanto, esse livro mostra que alguns demonstraram tal lealdade, incluindo Boaz, um judeu de Belém, e Ruth, uma viúva pobre de Moab. Sim? No livro de Ruth temos três personagens principais. Sim? A ver, quem de vocês sabe? Boaz, aqui está Boaz, Ruth, Noemi. Noemi é a sogra de Ruth, tá bom? Então, vamos contar a história de Ruth. Eu gosto da história de Ruth, tá? Ruth capítulo 1. Em Ruth capítulo 1, você vê a lealdade de Ruth. Por que você vê a lealdade de Ruth? Porque
a sua sogra, ela era de Belém, tá bom? Ela era uma hebreia, uma israelita, mas sua nuera não, Rude era uma moabita. Ela tinha, ela tinha, ela tinha seus filhos. O que acontece com os filhos é que os filhos morrem e também os outros filhos deles morrem. Então eles ficam viúvos, né? Não tem quem cuidar deles. Então, para esse tempo de Israel, uma mulher viúva é difícil, sim? Porque quem cuidava da casa, quem cuidava da família era o homem. Então, para uma mulher, era muita coisa ficar sozinha, fazendo tudo em casa e indo trabalhar fora, era muita coisa. Então, Noemi fala para Rude, Rude, eu tenho que voltar para Belém, porque meu esposo morreu, meus filhos morreram e não tinha ninguém para cuidar de mim. Então, eu acho que melhor eu vou ficar bem com meus parentes mais cercanos, né? É o mais lógico, né? O mais lógico que eu faço. Mas vamos saber o que faz Ruth. Ruth é uma moabita. Eu quero que procurem comigo Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth capítulo 1, versículo 16. Pode ler forte. Uhum. Esto fala Ruth para sua sogra Noemi. Noemi, eu vou contigo. E eu gosto muito porque ela fala, aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela era uma moabita, sim? E por que a pessoa pensa, por que uma pessoa de Israel se casou com uma moabita? Agora a gente tem que lembrar, eu esqueci de ler versículo 1, que em livro de Rude tinha uma fome grande, uma fome grande, que os de Israel tinham que ir a outras terras que não eram deles para poder alimentar-se, sim? Então, por isso que vemos como hoje em dia acontece, essa migração de outra cidade, de uma pessoa de outro país para o outro continente, né? O que acontece hoje em dia também. Então, isso está acontecendo aqui. Por isso que os filhos de Noemi estão casados com uma moabita. Então, por isso que agora moabita, essa mulher moabita, Ruth, em fé, aceita quando ele disse que teu povo será meu povo, ele está falando que a sua cultura agora será a minha cultura. E quando fala tu Deus será o meu, o meu Deus, ele está falando, agora eu vou honrar a teu Deus. Então, ela está falando, ela está agindo em fé e pegando a Deus para toda a sua vida. É por isso que eu coloquei lealdade de Ruth. A outra parte é generosidade, a segunda parte é generosidade de Boaz. Generosidade de Boaz. E a gente precisa ver Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Aqui a gente está vendo que havia uma grande fome, como falei para vocês, há uma grande fome. E vamos saber que aqui vamos encontrar um personagem que se chama Boaz. Boaz era um agricultor que tinha quantidades de terras. Como posso falar, hoje em dia é um homem muito rico, multimilionário, tinha muitas quantidades, não somente de terras, sino de pessoas que ajudavam a ele. Então, procurem para mim Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Sim, e aqui vamos explicar por que Boaz era um homem generoso. Sim?
E deixarem o peixe nutrido para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Uhum. Deuteronômio 24, versículo 19, nos faz lembrar algo. Quando Deus deu os mandamentos, depois Deus explicou também cada um deles. E quando o povo de Israel quando eles faziam a colheita, eles precisavam deixar no campo pequenos frutos para que as pessoas que não têm, como fala aí, as pessoas viúvas, as pessoas estrangeiras, possam se alimentar desses frutos, desses alimentos. Então, Boaz é um homem generoso. Ele sempre, quando fazia a colheita em suas terras, ele deixava que pessoas que não eram de seu país possam, possam se sostener, se ajudar isso aí. Então, essa é uma parte que vemos, a generosidade de Boaz. O outro, vamos ver o plano de Noemi e o resgate de Boaz. Acá hay algo muy interessante, né? Noemi, ela percebe uma coisa. Noemi, acho que procura, acho que ele viu a Boaz, falou, a Boaz, e ele falou, acho que este homem tem um parentesco com a minha família. Acho que começou a lembrar, e sim, ele tinha ele era parte da sua família, parte da sua descendência. Então, esta palavra resgate era o que um homem fazia quando uma mulher era viúva. Um homem da família resgatava a essa viúva para poder casar-se com ela, cuidar dela e ter outra genealogia, outra família. Então, o que Boaz faz com o que Noemi vê em ele, que Boaz é da sua família. Sim? Então, Noemi fala, Noemi se dá conta disso, mas o que acontece é que Boaz termina se namorando de Ruth, porque Ruth era uma mulher íntegra. Ruth não solamente era hermosa, sino era uma mulher íntegra. Como era uma mulher muito trabalhadora, o que seus homens do campo faziam, ela fazia muito mais que eles. Sim? Por exemplo, se ela trabalhava 8 horas, ela ficava mais de 10 horas aí, espigando trigo, e era um trabalho muito cansado, sim? E a última parte é a lealdade do Boaz à restauração, sim? Por que falo a lealdade de Boaz? Porque Boaz cumpre o que tinha que fazer como o resgatador da família. Era uma obrigação dele, mas também tem, pode que acontecer que ele não quisesse fazer, né? Mas ele foi leal ao que ele que tinha que fazer e ele cumpriu. Mas ele não fez somente por compromisso. Ele gostou realmente dessa mulher chamada Ruth, sim? E Deus vai usar o coração de fé que tem essa mulher Ruth para trazer um filho que vai chegar hasta o Messias, que é Jesus. Não, isso não é maravilhoso, mas também isso não é coincidência, não é algo assim que acontece, não. É Deus fazendo seu trabalho, né? Deus está em controle. A gente viu em Juízes que estavam em uma oscuridade, né? Agora a gente vê que estamos vendo que as coisas estão melhorando, sim? Qual é a mensagem de Ruge? Deus orquesta os acontecimentos discretamente. Mente. Deus orquestra os acontecimentos discretamente. O que eu gosto do Senhor é que Ele age nos pequenos detalhes. Sim? Rude nem se imaginava assim, né? Como que ela ia encontrar um esposo novo, né? Que ele ia encontrar um homem que cuidasse dele e da sua família, né? Por isso que coloquei Deus orquestra os acontecimentos discretamente. E para hoje, para nós, nos pequenos detalhes, Deus está orquestrando a sua vontade em nossas vidas.
segunda parte, Deus age para resolver problemas muitas vezes por meio de seu povo. Sim, Deus age para resolver problemas muitas vezes por meio de seu povo. Sim, Deus quer usar a nós para também ajudar-nos entre irmãos, né? Algo que eu posso ver é que a gente se mudou para São Vicente aqui e Deus está usando a vocês como igreja para abençoar-nos e cuidar da nossa família em esses pequenos detalhes. Minha esposa, eu estava quando estava colocando as aplicações, né? Eu estava lembrando isso, né? E é verdade, Deus age nas pequenas coisas, né? E por isso que Deus quer usar a todos nós como corpo de Cristo para abençoar-nos uns a outros, né? E a terceira coisa, embora os crentes do Novo Testamento, nós, né, não estejam vinculados à mesma aliança do Antigo Testamento que é com Moisés, Deus ainda espera que demonstremos lealdade a Ele e cuidemos dos outros, sim? Especialmente de outros cristãos, sim? Porque o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, se não estou errado, fala que a gente precisa nos ajudar, mas primeiramente entre nós como família, não entre igreja, né? Então a gente precisa fazer isso, sim? Rude, palavras-chave, né? Redimir, parente, resgatador, que foi o Boaz, que resgatou o descanso. Aí tem um versículo chave, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 3, capítulo 4, versículo 14. Os temas-chave são redenção, lealdade na aliança, providência de Deus, graça de Deus, para que os que estão de fora. Eu me posso, como posso falar, eu me posso relacionar, eu posso me colocar em lugar de Ruth, porque ela é uma estrangeira e eu também sou um estrangeiro, o Piero também, eu sou um estrangeiro morando em um país que não é meu, né? Que não é onde eu nasci, mas eu posso ver como Deus cuida da minha vida e da minha família, sim? E isso é muito lindo. Assim como aqui em Antigo Testamento acontecia as migrações, hoje em dia também acontece, sim? E a grande escala, né? A grande quantidade, né? Pessoas, países que não têm condições para cuidar de suas famílias, têm que migrar para outros, sim? E a gente precisa orar por essas pessoas, porque tem muito tráfico de pessoas, crianças, sim. Exato, é? Sim, sim. Então, há muitas coisas que a gente pode, ah, como aplicação, e eu estava pensando nessa dela enquanto que é migração, né? Mas aqui, Cristo em Ruth. Ruth tem um papel importante na linhagem messiânica. De Abraão a Davi, sim, Ruth é fundamental, sim, porque assim como Deus usou o coração da uma prostituta chamada Rahab, Deus também usou a vida de uma mulher estrangeira, moabita, chamada Ruth, sim, para trazer ao Messias, a Jesus Cristo. Por isso que em Jesus todos podemos ficar, todos podemos entrar em sua família, né? Todos podemos ser parte dessa família. Boaz é uma figura de Jesus Cristo em seu papel como parente resgatador. Por quê? Porque Jesus nos resgatou do pecado. Jesus, ele é uma figura clave, Boaz é uma figura clave como Cristo. E o versículo para memorizar é o seguinte: Rude, porém, respondeu: Não insistem comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. A ver juntos: O teu Deus será meu Deus. Esse é o coração de Rude e esse que o Senhor nos quer falar. A gente já
vamos a parar aí e vamos fazer os comentários, as perguntas, sim, e vamos a deixar livre, sim. Não tomem muito tempo para que todos possamos, ah, todos possamos participar. Sim, 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 quando caiu os muros de... Sim, sim, e porque... e- Ajá, sim, essa parte es muito, é muito lindo. Uhum. O nome, eu não, eu não lembro. Es- Esse, mas a gente que, se, eu não lembro, mas está em Mateus capítulo 1, versículo 1. Aí está desde a genealogia com eles. Pode ler. Isso, sim, sim, sim. Pode falar. Uhum. Sim, sim, sim. Uhum. Que lindo, sim. Que mais querer participar? Uhum. Sa- Boas. Uhum. Sim. Que mais quer participar? De Rei Davi. Isso. Uhum. líderes, né? Independente, né? Tipo Abraão, Moisés, nenhum deles era perfeito. A gente consegue ver isso, aliás, a vida toda, né? Todos eles têm problemas, isso é como nós, né? Sim. Mas sagrado a Deus é a questão da fé, da Uhum. Sim. obediência, do reconhecer, né? E voltar lá no ponto que caiu e, tipo, não, agora Deus eu quero fazer a sua vontade, né? E às vezes a gente também coloca a questão de fazer as coisas para Deus como algo, eu tenho que ser perfeito. Mas Uhum. ninguém nunca vai ser perfeito. Não, sim, Né? certo. Então, acho interessante exemplos, foram grandes líderes que, né, apesar de tudo, foram guiados por Deus, tiveram momentos de dureza, mas, né, na medida do possível, voltaram para Deus. Né? Sim. Obrigado, Yolanda. Piero, quer falar uma coisa? Uhum. Uhum. Pérez. Uhum. Pérez, sim. Avanço. Uhum. Uhum. Sim. Sim. E algo interessante que nós temos que lembrar, não? Como falei ontem para vocês, não? Tras ontem, né?
Sempre a promessa que Deus fez para Abraão, ele manteve firme o que ele ia fazer, sim. Ainda que as coisas não aconteciam como ainda que as pessoas não se comprometiam com ele, porque ele estava comprometido, Deus continua agindo, não? Como falou Piero, Deus continua avançando, avançando para chegar até o Messias, né? E a gente está vendo, como vimos Juízes, não? Juízes é um período muito oscuro, muito difícil, mas ainda a gente vê em Rude que tem pessoas de Israel como Boaz que tinham compaixão, tinham lealdade com outras pessoas em cumprir aquelas ordenanças que Deus fez com ele. Como o exemplo que a gente viu, ¿no? De deixar esses pequenos frutos em sua colheita, em suas terras, né? Para que outras pessoas se possam alimentar, né? Pode falar. Uhum. Foram estrangeiros. Uhum. Aham. As viúvas. Sim, sim. Isso, sim. ¿Quieres? Sí. ¿Quieres decir alguma coisa? Uhum. Sim, sim. Tem coisas que a gente não consegue nem entender, não? Como Deus age, não? Como Deus faz sua vontade, né? Mas algo que a gente tem que lembrar sempre, não? Deus é fiel, Deus é bom. Deus é bom porque o povo de Israel merecia, hoje em dia falam, não? Você merece, né? Você merece. Essa a frase que sempre você vai comprar uma coisa, você merece, né? Você e eu mas também penso, né? A gente realmente não merece nada, né? Porque tudo que a gente tem é de graça, é por Deus, né? E o povo de Israel esqueceu isso, né? Esqueceu que no primeiro tempo antes de ser uma nação eram estrangeiros, sim. Antes de ter essas terras, eles não tinham nada, né? E a gente é um exemplo para todos nós, né? A gente antigamente quis, eu não sei vocês, né? Antes eu não tinha nada, mas agora minhas mãos estão cheias, né? Tenho uma esposa, tenho um filho, tenho um lugar onde estar. Então, são coisas que a gente precisa ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. Sim, exato. Sim, sim, sim. Uhum. Sim, sim, sim. Não.
A gente começou em Gênesis com a comunhão com Deus, a gente vai terminar o Apocalipse com Deus, em comunhão com Ele. Interessante, né? Aham, pode falar. Uhum. Sim, sim. Mas você tem, mas a gente tem o Espírito Santo. Sim, isso aí. Então a gente vai encerrar a aula, vamos a orar para terminar, tá bom? Uhum. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por la tecnologia que nos dá essa facilidade de poder de poder fazer que outras pessoas de lá de casa possam escutar, Senhor, possam aprender mais da tua vontade para nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue falando nos corações, que o Senhor continue guardando nos corações em você e que a tua palavra seja praticada em nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de nosso regresso a casa, Senhor. Cuida da nossa família. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor os abençoe. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau.